Olá, eu me chamo Fernanda Mouro e vou apresentar o meu projeto de pesquisa sobre a fabricação de uma plataforma de internet baixo custo usando a comunicação com satélites LEO da constelação Starlink. A motivação e o contexto desse trabalho acontecem em função da Internet das Coisas, ou Internet of Things, que é uma tecnologia crescente que pode ser definida por um conjunto de dispositivos elétricos ou eletrônicos que estão conectados à rede de internet. Com a adesão cada vez maior de dispositivos que se ligam à rede, cujas informações são convertidas em dados e compartilhadas, é necessário ter dispositivos e protocolos de comunicação que permitam que a transmissão entre esses dados seja rápida e de baixa latência. Nesse projeto, então, a gente vai apresentar o projeto de uma antena do tipo Reflector Array configurada, integrada a um sistema IoT, cuja função é a transmissão de dados via sensores por meio de uma rede LoRa. O objetivo específico desse trabalho é apresentar o projeto dos elementos que compõem uma antena do tipo Reflector Array, que é a célula unitária, a antena de alimentação e o arranjo de elementos. Uma antena Reflector Array é uma antena composta por arranjo de elementos radiantes e uma antena de alimentação que visa converter ondas eletromagnéticas esféricas transmitidas por uma antena distante em ondas planas e retransmiti-las em uma direção. As vantagens dessa tecnologia são baixo custo de fabricação, ângulos de feixes de varreduras maiores e facilidade de fabricação. As desvantagens são largura de banda estreita, baixa eficiência de radiação, perdas elevadas e alto custo computacional para simulações. Os requisitos do projeto estão apresentados na tabela, então foi considerado a banda de operação KU. Aqui é a frequência de operação igual a 11,95 GHz, um ganho de 18,35 decibéis e um número de elementos radiantes igual a 10. O ganho do projeto ele foi calculado considerando fatores como Signal to Noise Rate, a largura de banda, Spread Factor e as taxas de transmissão para a configuração do LoRa. As etapas do projeto estão apresentadas também aqui no slide. Então, definiu-se a geometria da célula unitária, obteve-se a resposta em fase para os estados on and off dos diodos, definiu a geometria e a posição da antena de alimentação, calculou-se a defasagem para cada célula unitária e simulamos as respostas completas do arranjo. Aqui então nós temos a célula unitária. A geometria escolhida foi uma célula quadrada com um gap entre cada patch ligado por dois diodos em paralelo. As geometrias para cada dimensão, elas estão apresentadas na tabela ao lado. Aqui a gente tem a resposta de magnitude e diferença de fase entre os modos de operação do diodo, que devem ser de 180 graus, que foi o resultado obtido nas simulações realizadas. Para a antena de alimentação, a geometria escolhida foi do tipo corneta piramidal e foi levado em consideração o seu ganho e o ângulo de abertura. O ganho do projeto, ou seja, o ganho da antena Reflector Array como um todo, também foi levado em consideração e a gente chegou no número de 10 elementos porque a gente calculou qual deve ser a área irradiada para que a gente conseguisse ter um ganho aproximado de 18,3 decibéis. Então, a área iluminada foi de aproximadamente 150 por 150 milímetros, o que dava para a gente um número de elementos mínimos de 10 células unitárias. Aqui no slide seguinte, a gente consegue ver o diagrama de radiação da antena de alimentação. O design do nosso arranjo, então, consiste em uma placa com um número de elementos considerando o ganho mínimo para o Reflector Rate 10 elementos, resultando num arranjo de 10 por 10, com área de 150 por 150 milímetros quadrados e distância de 120 milímetros e posição centralizada da antena de alimentação. Aqui nesse slide, então, a gente tem a estrutura completa da antena Reflector Array com o arranjo de elementos e a antena de alimentação. A placa toda, então, vai ter uma dimensão de 160 milímetros. Os resultados obtidos foram: o design da RA obteve, através de simulações, um ganho de 19,2 dB e uma eficiência de 18,54%, capacidade de varredura de feixe com deslocamento de até 30 graus e supressão dos lobos laterais em menos 15,4 dB. O projeto da antena Reflector Array reconfigurável, ela foi desenvolvida considerando o sistema IoT e o protocolo de comunicação LoRa, só que ela pode ser usada para outros protocolos de comunicação que operem nas bandas ISM e UHF e destaca-se pela eficácia na transmissão de dados em longas distâncias com dispositivos de consumo moderado de energia.